Estamos de volta e que tal aproveitar essa sexta-feira para curtir um cineminha, hein? Chamar os amigos ou a família para passar um tempinho juntos é uma boa, né? Aproveitando que ontem foi o Dia da Consciência Negra, o diretor e crítico de cinema Lucas Mendes está com a gente para falar de 3 filmes que narram a história do negro no cinema. Olha, obrigada por você ter vindo, sempre. Obrigado, 3 filmes maravilhosos. Eu até ia falar o nome dos filmes, mas prefiro que você fale. Lucas, quais são os filmes que você trouxe pra gente? Olha, a gente vai falar sobre 3 filmes de períodos mais recentes, né? Que é o Malcolm X, do Spike Lee, que é acho que é o grande diretor negro da história do cinema. É verdade. O de Django Livre, que é do Tarantino, que é o grande diretor, eu acho que é um dos maiores nomes. Ele, junto ao Lars von Trier, são os 2 nomes mais comentados assim, da história do cinema contemporâneo. E também a gente vai falar sobre Histórias Cruzadas, que foi um filme de 2012, que ganhou Oscar. É um filme que trouxe a discussão do negro nos Estados Unidos, da condição do negro. Ele revisitou essa discussão e foi um filme também muito bacana, muito emocionante, que eu acho que vale a pena comentar. Então vamos pedir as imagens do primeiro filme que vocês têm aí, gente, aí no Switcher, porque a gente vai começar a contar um pouco a história desses filmes e um pouco da história dos negros no cinema, né? Vamos ver, a gente tá vendo aí Django Livre. Django Livre, o filme do Tarantino. Esse filme ele é muito interessante porque ele vem de uma brincadeira que o Tarantino tem feito desde Bastardos Inglórios, que é brincar com momentos históricos, né? No Bastardos Inglórios eles colocaram judeus que matam os nazistas, né? Tem a cena do fuzilamento de Hitler e tudo mais. E nessa ele mostrou o negro que como se fosse um negro que está se vingando do branco que oprimia o negro, né? É uma brincadeira histórica que o Tarantino tem feito. Traz uma discussão muito interessante. Você vê Christopher Waltz aí, que eu acho que é atualmente um dos melhores atores do cinema contemporâneo também. E a gente tem o negro, que é o Jamie Foxx, grande ator que fez Ray, na história do Ray Charles, que ganhou o Oscar pelo Ray, a história do Ray Charles. Que faz olha aí, o Jamie Foxx, que faz o principal ator aí. E assim, infelizmente, eu acho, ainda não é tão comum um negro ganhar Oscar, né? O Oscar de melhor ator, né? Mesmo a gente teve, acho que o Sidney Poitier, o primeiro Oscar de melhor ator. E a gente teve alguns outros poucos pra gente chegar até o Jamie Foxx. Então, quando ele ganhou o Oscar pelo filme Ray, não foi até um acontecimento também, se a gente for olhar dentro da historiografia do negro no cinema, no cenário, pelo menos, do cinema comercial, né? E é um filme muito bacana. A gente tem o Leonardo DiCaprio, que acabou de aparecer. Aliás, todo mundo falou que ele merecia o Oscar por causa desse filme. Ficaram super indignados, porque aliás, um parênteses pro Leonardo DiCaprio, que está merecendo o Oscar já há um tempo, como produtor, como ator, e não ganha esse Oscar. Por favor, Academia, dê esse Oscar pro Leonardo DiCaprio, porque ele precisa ganhar. Ele é um ator, ele é um produtor, ele é uma pessoa multitarefa mesmo no cinema, mas ele deu uma declaração sobre isso. O Leonardo DiCaprio, ele não quer ganhar Oscar. Ele quer fazer filmes, e ele está fazendo ótimos filmes. Então, independente, acho que, de uma premiação, claro que uma premiação às vezes é bacana, porque a gente sabe que até dá um impacto comercial no filme. Mas ele já é o ator não, ele já não precisa mais de impacto comercial. Mas Leonardo DiCaprio, você viu ele começando naqueles filmes de A Ilha, né? Aqueles filmes bobos. O Titanic eu até gosto bastante do Titanic, né? Porque é aquela história de amor, conta a história do Titanic. Mas você vê o Leonardo DiCaprio se unindo ao Martin Scorsese como produtor, em Gangues de Nova York, em outros filmes. É fantástica a atuação dele. Tem uma coisa muito legal no filme Django Livre, porque o Tarantino, você sabe, o Tarantino, antes de diretor, ele é um grande cinéfilo. Acho que ele deve ser um dos maiores cinéfilos. Que trabalhava numa videolocadora. Trabalhava numa videolocadora e se transformou num cineasta, propriamente dito. E ele faz uma referência ao filme Nascimento de uma Nação, né, que é um filme de 1909, que é um filme bem preconceituoso, do Griffith, que fala sobre o Ku Klux Klan, que era aquela seita de pessoas que andavam com aquelas sacos brancos, né? Eu vi aí uma cena. E ele faz uma grande brincadeira, né? Tira um sarro dessa situação. Então o Tarantino, ele provoca até na própria história do cinema. Ele fala, olha,
Já que isso aconteceu em 1909, vamos brincar com isso para que isso que foi, às vezes, algo pesado, e ele consegue deixar isso mais leve. Mais leve. Porque ele é o grande representante da cultura pop atual, né? Ele é um pastiche, né? Ele seria o que a gente fala de cinema pastiche. O que é o cinema pastiche? Ele pega várias referências. Então, ele pega 1909, o filme Griffithiniano. Aí ele vai e pega um filme dos anos 70, Kung Fu. Aí ele pega um filme western, estilo Sérgio Leone, espaguete, e ele mistura isso tudo, só que ele mistura de uma maneira tão harmônica que fica uma coisa singular. Isso não é só imageticamente falando, se a gente falar de trilha também. Na trilha, ele coloca James Brown, ele coloca Tupac. As trilhas sonoras do Tarantino, eu tenho várias, e aconselho as pessoas comprarem pela internet, porque são sensacionais. E eu não sei se você sabe... Kill Bill, todas elas. Pulp Fiction. Antes de todas as festas de Oscar, o Tarantino dá uma festa na casa dele. Ai, eu não acredito. Em que ele é o DJ. Ai, que inveja das pessoas que vão nessas festas. Por isso que sempre quando você vê o Tarantino e a equipe dele chegando no Oscar, eles estão meio já... até meio um pouco tontos, assim. Porque o Tarantino, ele é isso, né? Ele é aquela pessoa que vive cinema 24 horas. Então, se ele for colocar uma música pra você ouvir, ele vai querer fazer uma seleção, criar uma história, misturar referências. E então, o que eu posso falar? É um filme que você precisa ver. Django Livre é um filme extremamente interessante. Ele para quem estuda cinema, é muito bacana analisar essa questão das estéticas que o Tarantino, a história. E essa grande proposta de uma brincadeira, de pegar algo tão pesado como foi a escravidão, como é o racismo. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e transformar isso em uma história de ficção interessante, com metalinguagem, uma obra de arte. Antes da gente passar para o próximo, eu preciso te contar uma coisa, porque se eu não contar agora, eu não vou me perdoar. Eu, quando fiz muitas entrevistas de cinema com vários diretores e vários atores, eu não fiz uma entrevista com o Tarantino, porque eu fiz entrevistas de Kill Bill com a Uma Thurman e quem mais fazia Kill Bill? Com alguns outros atores. E nas entrevistas, não estava no set lá das entrevistas, não estava o Tarantino. Mas no hotel Four Seasons lá de Beverly Hills, eu encontrei, eu estava descendo tinha terminado as entrevistas, aí eu desci, ou subi, eu não me lembro, encontrei o Tarantino no elevador. Meu coração ficou assim, uma taquicardia, eu bati, eu falei assim, será que eu falo, será que eu não falo, será que eu falo, será que eu não falo? Aí eu só falei assim, eu sou sua grande fã, só que ele, obrigado e tal. Mas eu fiquei assim, eu saí do elevador, mas eu suava frio, porque eu falei assim, não acredito que encontrei o Tarantino, não podia uma foto, não sei o que, não podia autógrafo. Mas eu fiquei assim, olha, eu fico até emocionado até hoje, porque eu sou muito apaixonada pelo Tarantino, acho um grande representante da cultura pop e ele faz filmes maravilhosos. Bom, isso eu tinha que te contar, Sim. Tinha que contar pra você. E eu tô com inveja de você agora. Muito bom. Quem dera um dia encontrá-lo de novo, daí eu vou tirar uma foto pra provar, gente. Vamos pro Malcolm X agora? Vamos pro Malcolm X. Que tem uma trilha sonora fantástica. Que tem uma trilha sonora fantástica, aí a gente já tá falando de Spike Lee. Agora, Spike Lee, eu posso falar que eu conheci o Spike Lee. Ai, que delícia! Ele tava gravando... Tava no Rio? Não, ele aqui em São Paulo, ele tava gravando um documentário sobre o Brasil. Ele passou pela Cinemateca, o Lisandro Nogueira, que era atualmente, agora ele deixou a Cinemateca, acabou me convidando e eu acabei vendo como que ele trabalha. Ver um diretor como esse trabalhando é algo sensacional. Para um diretor de cinema que nem você, é fantástico. E é muito legal a gente tá falando de Spike Lee, sendo que o Spike Lee brigou com o Tarantino por causa do filme Django. Por causa do uso da palavra, do termo nigga. Que quer dizer negro em inglês. Que ele falou que isso não pode ser dito mais, que essa palavra tem que ser abolida. E o Spike Lee... Porque eles falam African American nos Estados Unidos. E nesse filme, né, Malcolm X, a gente está falando sobre o líder dos Panteras Negras. Você vê essa transformação do negro pós-anos 50, né? Porque antes dos anos 50, o negro ele tentava se tornar branco. Então ele pegava, fazia... até mostra, é muito engraçado o que eles faziam no cabelo, que chegava a queimar o couro cabeludo só para ficar com o cabelo um pouco mais liso. E aí eles começaram, não, vamos assumir os Black Powers, vamos assumir o próprio cabelo. Então, o filme Malcolm X, ele mostra de uma maneira muito singular e singela
todo o período de transformação dos anos 50, anos 60 e anos 70, da independência do negro, passando por essa figura, né, do Malcolm X, mas também ele mostra algumas discussões com que... O Denzel Washington, que fantástico e ele mostra um pouco do Martin Luther King. Só que o Malcolm X é muito importante lembrar que ele era, de uma maneira ou outra, agressiva. Os Panteras Negras, era um grupo agressivo, era um grupo que eles queriam meio que tirar tudo aquilo que os brancos faziam, eles meio que criavam um sentimento de ódio pelos brancos. Tanto que tem uma cena até que foi mostrada no filme pelo Spike Lee, acho que ele está em Harvard e chega uma estudante loira e fala assim: o que eu posso fazer para ajudar a causa? Fala, morrer. Então, olha, uma época de muito separatismo. Era uma época de muito separatismo. Porque o negro não podia entrar no mesmo banheiro que o branco nos Estados Unidos, então, assim, né? Não podia comer no mesmo restaurante. E as pessoas reagem diferente. Por exemplo, nessa época, a gente tem o Malcolm X e a gente tem o Martin Luther King. Que era o líder da paz. Que era o líder da paz. Então, era algo tão intenso, nos anos 60 e 70, essa segregação racial, que você tinha representantes de uma mesma causa com ideologias totalmente diferentes. Então, o Malcolm X, além dele ser um representante da causa negra, da luta dos anos 60 e 70, ele também se põe como um personagem polêmico, diferente do Martin Luther King, então ele dá muito mais pano para manga para fazer um filme bacana. O Martin Luther King, ele tem várias frases que as pessoas têm, se quiserem procurar na internet, frases assim de paz, de união, de compreensão entre as raças. Eu acho particularmente esse tipo de posicionamento, como o do Martin Luther King, mais interessante do que o tipo de posicionamento que o Malcolm X tinha, mesmo até entendendo pelo contexto social que as pessoas viviam. Porque até no cinema mesmo, era muito difícil você falar do negro que se não fosse de uma maneira depreciativa ou de alguma maneira ou de algum jeito preconceituoso. Se você for ver, em 39, né, foi quando a primeira... Começo da guerra, né, que foi de Segunda Guerra, que foi de 39 a 45. E também foi o ano que o primeiro ator ou atriz negra ganhou um prêmio da Academia, né, de Cinema, que foi a Hattie McDaniel, que ela ganhou com O Vento Levou. E é um discurso lindo que foi feito, que eles falaram: olha, aqui a gente está para premiar os melhores, independente de cor. Então o prêmio vai para Hattie McDaniel e você vê que aquela gordona do filme O Vento Levou, que cuida da Scarlett. Exatamente. Que veste o corcelê, não exatamente. Então, assim, o cinema, ele sempre teve ligado a essas transformações sociais, né? Ou seja, em 39, bem, aí agora a gente está vendo algumas cenas. Essa aqui, aí você tá falando, ela, até colocando o corcelê, exatamente. Colocando na Scarlett, e você vê que, mesmo ela ganhando o prêmio, no filme demonstra também essa questão de como o negro era representado. E no cinema nacional também a gente tinha, por exemplo, o Grande Otelo brigou com Carlos Manga, porque ele não queria ser personagem secundário, só porque ele era negro não significava nada. E assim, são essas personalidades, né? Se a gente for pegar o Sidney Poitier... eu acho que ela tá no discurso do Oscar aí, esse né? é o discurso do Oscar de 39, o Sidney Poitier, Hattie McDaniel, o Chocolate, o Grande Otelo. São pessoas que fizeram parte da história do cinema e fizeram parte de toda essa luta por uma igualdade. Né? Exatamente. Uma igualdade. Parece até tonto hoje a gente falar isso, parece uma coisa banal, mas não é. Foram anos, décadas de luta para conseguir alguma evolução nesse sentido. E o cinema abraçou. O cinema, o teatro, foram artes, expressões artísticas que abraçaram o negro. Se você for pensar, em 1940, existiu o TEM, que era o Teatro Experimental Negro no Brasil. Ou seja, você vê que o cinema ele tem essa característica vanguardista. E isso é muito interessante. Então, porque o cinema é uma coisa que eu já repeti, ele consegue transformar outros temas em pop. Então, desde 1939, ele já consegue fazer a discussão do negro. E o que a gente vai passar agora para o próximo filme. Vamos lá, falar de Histórias Cruzadas. Vamos falar de Histórias Cruzadas, que é um filme que mostra exatamente isso, essa questão da luta dos anos 60, que fala sobre uma jornalista vivida pela
pela Emma Stone. Emma Stone, que é aquela do Homem-Aranha, aquela ruivinha, quase né? confundi com a Emma Watson, que é a eterna Hermione, né? É, a Hermione do Harry Potter. Essa daí é a Emma Stone, que a gente acabou de ver. Ela vive uma jornalista que ela vai atrás das histórias das babás. Porque o que ela queria descobrir era o seguinte: como que você é criado por uma babá, que é na sociedade do sul dos Estados Unidos, que é do que o filme se retrata, as mães, elas não tinham quase nenhum contato com o filho. Elas eram dondocas assim, totais. E quem cuidava mesmo eram as babás. Então, geralmente negras. Geralmente não, acho que majoritariamente negras mesmo, porque era como se fosse considerado um subserviço. E subserviço eram designados sempre aos negros, que eram considerados subespécies, né? É algo muito pesado até de se... E nesse filme mostra a babá de mãozinha dada com a criança, que ela se apaixona pela babá. Sim. Porque a babá que deu todo o carinho, todo o amor, que ensinou educação, tudo pra a babá ela. que foi a verdadeira mãe. E aí é isso que a repórter fica pensando, mas calma aí. Parece bobagem, mas eu até me emociono vendo as imagens Não, desse mas filme. esse filme eu me emocionei muito, porque você vê, tem uma cena de quando a mãe, que é babá, tem que colocar a filha para trabalhar, e ela queria que a filha estudasse para poder mudar tudo isso, e ela tem que falar, obedeça. E ela fez de tudo para poder lutar contra, e agora ela está tendo que entregar a filha para ela, para esse mesmo sistema do que ela não concorda. Então, assim, é um filme que é triste, porque... É triste, mas é a realidade, mas né? é uma história real. É um filme muito emocionante. Esse filme, quando ele foi lançado, ele trouxe novamente essa discussão do preconceito, porque parece algo longínquo, mas se você pensar, existem hoje grupos separatistas na Europa que pregam o racismo também. Então, é importante... O neonazismo, todos eles, não só com os negros, exatamente. Né? Então, esse tipo de filme é o cinema fazendo não só o seu papel artístico, mas também como o seu papel social. Porque ele traz essa discussão de uma maneira leve, com um filme que é bacana, que você pode sentar e é muito legal. Por exemplo, você aí, que é pai, mãe... Chama seu filho para ver esse filme, para eles entenderem o que aconteceu. Porque tem uma frase, se eu não me engano, é do Martin Luther King, que é lembrar para nunca acontecer novamente. Então, esses filmes são muito importantes por causa disso. É lembrar que isso já ocorreu, para que isso nunca ocorra novamente. E se você ainda consegue fazer isso com um filme descontraído, um filme legal, com bons atores, bons diretores, aí é a combinação perfeita, né? Exatamente. Ó, eu estava lembrando do cinema brasileiro, do cinema realidade brasileiro, que ainda explora muito essa questão das favelas e tudo. Um dia a gente fala desse cinema realidade brasileiro. Dá até pra falar do Dogma Feijoada, outro dia, que era um movimento que nasceu nos anos 2000. Enfim, tem muito pano pra manga, mas aí a gente só faz a introdução. Você aí de casa, vai, pesquise um pouco mais, porque tem muita história. É isso aí. Dica de hoje é dia de cinema, porque não juntar sua família, como o Lucas falou. Muito obrigada. Obrigado, Maria. É sempre um bate-papo maravilhoso aqui com o Lucas. E já que hoje é sexta-feira, final de semana já está aí, pare tudo o que você está fazendo e ligue agora mesmo para 0800 020 7845 e aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas que cabem no seu bolso. Com a promoção Chevrolet Fácil, você vai comprar o seu carro novo pagando parcelas a partir de R$ 440 mensais. É isso mesmo, só R$ 440 e nada mais. E tem mais, com a promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo, você não precisa dar nada de entrada. O único esforço que você vai ter que fazer é pegar o seu telefone e ligar. E aí, você já ligou? Já sei, você quer mais, né? Então escuta essa. Ligando agora para 0800 020 7845 e comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$25 mil para você viajar, fazer compras, enfim, para gastar como quiser. Mas tem que ligar agora. Você já imaginou? Você de carro novo e dinheiro na mão? É isso mesmo. Todo mês você concorre a 4 sorteios de R$25 mil até o final do seu plano. É muito dinheiro, não é mesmo?
Agarre esta chance única. Ligue 0800 020 7845 e conquiste o seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet, pagando parcelas a partir de R$ 440 mensais e ainda concorra todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. Dê adeus ao seu carro velho. Que carro velho que nada. Garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil. Ligue agora mesmo para 0800 020 7845 e realize o seu sonho de carro novo através do Consórcio Nacional Chevrolet. É no próximo bloco, música pra você e depois tem culinária com a Ioiô. Já, já.